O novo pode ser o diferencial para a sua vida, mas você está aberto para o novo? Aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 33 do Desafio 365 e hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo lá na época da faculdade. Eu me graduei em 2001 e nessa fase, o último ano da faculdade, nós tínhamos que apresentar o TCC, o trabalho de conclusão de curso, também chamado de monografia. E na escolha do tema, eu havia escolhido escrever algo sobre a musculação. A musculação, na época, ela já estava bastante em voga, já era uma atividade bastante praticada. E muitas pessoas estavam falando sobre musculação, muitos TCCs eram escritos em cima da musculação. E por gostar e ter isso como um foco também de trabalho para minha área profissional, eu acabei escolhendo um tema em cima de musculação. Quando eu fui apresentar para o meu orientador esse tema para iniciar a pesquisa e a descrição do trabalho, o meu orientador à época, o professor Maurício de Arruda Campos, ele me apresentou um artigo em cima de propriocepção. O nome desse artigo era A Utilização de Aparelhos versus a Utilização de Pesos Livres na Musculação e os Benefícios para a Saúde relacionados à propriocepção. Para você que não é da área, propriocepção, próprio do próprio corpo, e cepção de percepção, ou seja, é a percepção que o corpo tem dele mesmo. É como se fosse o nosso sexto sentido. Para você ter uma ideia do que é isso, uma ideia bem superficial, assim, mas para que você saiba o que eu estou falando. Por exemplo, se a gente, ao deitar para dormir, a gente fica muito tempo deitado somente de um lado, a tendência é que o lado que está tocando a cama esteja com as artérias e as veias comprimidas. Isso dificulta a passagem de sangue. Ali tende a ter um enformigamento por essa redução da passagem de sangue, ou seja, menos nutrientes vão chegando naquela musculatura. O corpo ele percebe isso e manda um sinal para o nosso sistema nervoso central para que a gente mude de posição na cama e o fluxo sanguíneo passe de uma forma melhor para voltar a nutrir aquela musculatura que está ali. Essa é uma parte, por exemplo, da propriocepção. Outra parte da propriocepção é, por exemplo, quando nós estamos ali assistindo uma aula e nós damos aquela cochilada, a famosa cochilada, que a gente dá a pescoçada, o famoso pescar. Essa chicoteada que o pescoço dá é um reflexo que é também vindo da capacidade proprioceptiva do corpo. Ou seja, quando a gente ali dorme e relaxa a musculatura, o pescoço cai e ao cair, a musculatura posterior aqui do pescoço ela alonga de uma forma rápida. O corpo identifica esse alongamento e ele percebe que isso não é beneficial para o corpo. Ele manda um estímulo para o nosso cérebro, para o músculo contrair e trazer a cabeça de novo para a posição que seria o olhar na horizontal. São exemplos bem superficiais, mas para você ter uma ideia do que é a propriocepção. E o artigo falava sobre isso. E o professor Maurício falou: Bruno, tem esse artigo aqui, é algo que se tem começado a falar agora e é provável que nos próximos anos isso tome uma grande proporção. Dá uma lida no artigo, vê o que você acha. Caso você ache interessante e queira abordar esse assunto no TCC, nós estamos juntos, a gente vai começar a pesquisar mais e nós vamos escrever. Nós podemos escrever até algo sobre isso, falando sobre a comparação dos pesos livres e do uso de máquinas na saúde do corpo, Qual é a diferença de treinar com um e com o outro para melhoria da capacidade funcional do corpo. E quando eu li aquele artigo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
E aí eu quis entender melhor. No final das contas, isso acabou sendo o tema do meu TCC. Foi um tema que exigiu bastante, porque os artigos eram todos em inglês e eu não tinha fluência em inglês, então muitas vezes eu lia o artigo em inglês, traduzia escrevendo num caderno, pelo menos as principais partes, depois eu relia o que eu tinha traduzido para ter um melhor entendimento e aí elaborar a ideia para escrever no TCC. Então foi bastante trabalhoso. Mas isso me despertou tamanha curiosidade e vontade de aprender mais que, finalizado o meu TCC, pouco tempo depois, nós chegamos a conversar sobre a possibilidade disso virar um livro. O livro chamado de Treinamento Funcional. Treinamento Funcional, à época, era algo que estava começando ali nos Estados Unidos, ou pelo menos começando com esse nome, com esse rótulo, e estava tomando uma proporção. Aqui no Brasil ainda não se falava sobre o tema, e aí nós decidimos escrever o livro de treinamento funcional para que ele fosse o primeiro livro no Brasil referente ao assunto. Mas isso eu vou trazer no próximo vídeo aqui, até um insight do processo de escrita do livro. Mas o que eu quero trazer para você aqui então é o novo. Eu estava fixado em algo que eu estava vivendo, em algo que a maioria estava vivendo, que era um assunto, vamos dizer assim, em moda, né, a musculação, e que vários profissionais estavam escrevendo sobre. E aí chega um novo para mim. Olha, tem isso aqui. Você quer, pelo menos, ter a curiosidade de olhar para isso e caso se interessar? Então, esse abrir para o novo me proporcionou, pouco tempo depois, escrever o primeiro livro sobre treinamento funcional no Brasil. E alguns anos mais tarde, por volta de 2004, 2005, o livro foi lançado em 2004, em julho de 2004, 2005, 2006, eu me tornar referência sobre o assunto aqui no Brasil. Isso só aconteceu porque eu me abri para o novo. E você? Você costuma se abrir para o novo? Pelo menos tem a curiosidade de ver o que significa e de repente ver se aquilo se conecta para você se aprofundar? Ou você é teimoso e está sempre fazendo a mesma coisa? Isso não é errado. Se você está muito certo do que você está fazendo, tá? É legal continuar, mas o abrir para o novo também pode trazer novidades para que você inclua dentro daquilo que você faz e some ainda mais conhecimento e ainda mais diferencial no seu método de trabalho, no seu processo de trabalho. Fica a reflexão. O novo está aí, você se abre para o novo. Aqui é Bruno Corauci, muito obrigado por você acompanhar esse vídeo, um forte abraço e eu te espero no próximo.